Olá, pessoal, como vocês estão? Bem-vindos de volta ao canal Alma Luz. Aqui a gente faz um estudo sequencial dos versículos dos evangelhos e a gente fica muito feliz com a sua presença. Estamos no Evangelho de Mateus, ainda no começo, vamos dizer assim, né? A gente está praticamente começando os nossos trabalhos, apesar da gente ter já muito estudo para trás que a gente já fez. Então, se vocês se interessam por esse assunto, tem o desejo de fazer um evangelho no lar, mas às vezes, sei lá, falta motivação, falta companhia, falta um entendimento maior de como se fazer, fica o convite para ficar aqui com a gente. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, mas se preferirem fazer sozinhos e estiverem aqui só porque o nome chamou a atenção, a gente fez um vídeo que se chama Como e Por que Fazer o Evangelho no Lar, tá lá no canal, dá uma olhadinha. Ele é um guia que vai te ajudar aí a dar os primeiros passos, a entender a importância, o que isso vai te trazer de benefício. É muito legal. Eu convido a todos a poderem dar uma olhadinha lá, acho que vocês vão gostar, tá bom? Vamos lá então ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Nós vamos ler o nosso livrinho de mensagens. Nós estamos na mensagem de número 48 do livro Vinha de Luz, que se chama Cooperemos Fielmente. Pois somos cooperadores de Deus. Isso é uma frase de Paulo, que está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesma declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na sua própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno oscuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Já é tempo, né? Vamos fazer a nossa oração de início. Eu convido a todos a gente fechar os nossos olhos e acerenando a nossa respiração, as nossas emoções, se permitindo envolver pelos eflúvios salutares que a espiritualidade amiga prepara para cada um de nós no ambiente onde estamos, para facilitar o nosso contato, facilitar a nossa conexão. E assim, unidos em pensamento e sentimentos, a gente eleva o nosso pensamento a uma prece a nosso Mestre Jesus. Mestre amado, seja bem-vindo em nosso lar, bem-vindo aos nossos corações. Obrigada pela sua presença de sempre.
Obrigada aos amigos na espiritualidade que não só prepararam o ambiente, mas também o protegem para que o nosso trabalho dessa noite possa transcorrer da forma mais tranquila possível. Mestre, a gente pede a sua inspiração, como sempre, na consciência que temos da nossa tarefa. Essa mensagem de Emmanuel deixa para a gente muito claro que as desculpas que a gente sempre usou, elas não valem mais, não adiantam mais ser usadas. A cada passo que a gente dá na direção da expansão da consciência, mais a gente toma, realiza, compreende o nosso papel, por mais caídos que estejamos em termos de evolução espiritual, não importa. A gente precisa reconhecer e compreender que qualquer passo na direção da luz, por menor que seja, vai ser útil à nossa alma no longo caminho das coisas, no nosso longo caminho espiritual, e provavelmente é tudo que a gente está precisando nesse momento. Fortaleça-nos, Mestre, mostre-nos o caminho, inspira-nos e guia-nos hoje e sempre. Muito obrigada, que assim seja. Pessoal, a gente às vezes não só é duro com a gente mesmo, como a gente é duro com as pessoas que caminham conosco, né? Eu participava de um grupo em que uma pessoa disse que só pessoas que tinham assim já conseguido alcançar um certo grau de equilíbrio psicológico nas questões do dia a dia era capaz, por exemplo, de dar passes, né? E, sinceramente, se a gente fosse esperar pela humanidade atingir um certo equilíbrio para poder trabalhar pelo bem, dando passe, fazendo caridade, né, sendo a sua melhor versão todos os dias, a gente ainda ia estar lá atrás, né? Quem sabe, homens das cavernas. Deus não tem como esperar. Ele precisa trabalhar com o que ele tem, né? Jesus veio aqui justamente para tentar fazer com que aquela matéria-prima que havia aqui encarnada, no caso nós, precisava receber um pouco de informação, de luz, de exemplo, de amor, para, quem sabe, então, dar esses primeiros passos e fazer alguma coisa, ainda que a gente não se sinta, não se julgue digno ou com mérito para fazer qualquer coisa. O fazer vai trazer o mérito, o fazer vai nos tornar dignos. Bom, nós estamos então no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, como a gente disse, estamos ainda no Evangelho de Mateus, praticamente iniciando. Tem sim aí uns 40 e poucos, 45, 46 vídeos já gravados, né? Comentando todos os outros versículos. A gente convida a todos a, se não querem fazer o estudo sequencial, pelo menos dá uma olhadinha na descrição dos vídeos, né? Você vai ter lá todos os versículos descritos, para que você então veja o assunto que mais te chama atenção, ou que você gostaria de, quem sabe, né, ouvir um ponto de vista espiritualista sobre. E hoje nós vamos ler 2 versículos para finalizar esse bloco que se chama Tentação de Jesus Cristo, que são os versículos de número 10 e de número 11. Eles dizem o seguinte: Então disse-lhe Jesus:
Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mais uma vez, a gente gostaria de deixar aqui o convite para vocês darem uma olhada na opinião que a gente já externou a respeito da possibilidade de se tentar Jesus. Mas se você quer um resumo, o resumo é esse: a gente não acredita que isso é possível. Mas se você quer saber os porquês e como que a gente baseia, né, essa nossa afirmação, tem os vídeos a partir do capítulo 4 que eu acho que já vão ajudar a dar um embasamento. Mas enfim, nesse ponto do final, né, desse bloco das tentações, a última coisa que o diabo fez foi colocar Jesus lá no pináculo do templo, mostrar a todos, né, os reinos para ele, dizer para ele: se você se prostrar aqui agora e me adorar, eu te dou tudo, você pode ter tudo, você se torna dono de tudo, toda glória vai ser sua. E essa foi a resposta de Jesus, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. E aí depois que ele fala isso, o diabo então percebe que não adianta nada, vai embora, e aí chegam os anjos e o serviram. Os anjos e o serviram. Pra vocês terem uma ideia, né? A gente precisa cada vez mais fazer a ideia real de quem é esse mestre, que a gente chama de mestre carinhosamente, mas que poderíamos chamar de tantos outros nomes, porque realmente Jesus é o maior que já esteve entre nós, sem a menor sombra de dúvida. E eu tô assim namorando a ideia de fazer para vocês um videozinho ou alguns vídeos a respeito da leitura do livro que eu tô fazendo, né, Maria de Nazaré. Eu já tô para terminar, e ele traz, claro, uma visão espiritualista, um ponto de vista da espiritualidade sobre a vinda de Jesus, e tem algumas informações fantásticas e que iria ajudar bastante no entendimento, né, dos evangelhos e tudo mais. Então, de repente, se estiver interessado, coloca aí nos comentários que, de repente, se o pedido for muito grande, os pedidos forem muito grandes, eu vou fazer esses vídeos para nós, porque eu acho que é bem interessante. Bom, e aí então, a gente percebe por esse versículo que o diabo não conseguiu fazer nem cosquinha, né? Assim, realmente não há possibilidade de se tentar um espírito que tem absolutamente controle sobre tudo. Estava aqui praticamente como um veículo para a mensagem divina, ou seja, a conexão dele com o Pai era tamanha que nada, né, que viesse das sombras ou da espiritualidade inferior, com o tipo, inclusive, né, de propostas que eles faziam a Jesus, porque, claro, eles faziam as propostas que para eles soam como sendo positivas, né, que vai trazer algum benefício, algum sucesso, glória, né, poder, e nada disso, na verdade, desperta o interesse de Jesus, enfim. Né? Então, e aqui eu acho que a parte talvez mais importante desse versículo específico, né, o versículo 10, é a parte onde ele fala: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A gente conhece, obviamente, os 10 mandamentos, sabe, né, do mandamento que fala amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente precisa... Só que assim, o saber só, o conhecer só, ele não leva a gente a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. E assim, a maior verdade de todas é que chega um momento da nossa encarnação, ou da nossa trajetória encarnatória, que a gente meio que se parece com essa mensagem de Emmanuel que a gente leu no início. Ou
deliberadamente a gente se acha não digno de trabalhar para o Pai e adorá-lo. Porque assim, o adorar ao Pai, ele não é só ficar lá prostrado, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Não é isso. É trabalhar em nome do Pai. É trabalhar em nome de Deus, é fazer a vontade do Pai, né, que está nos céus. E às vezes a gente se sente ou não digno, e por isso a gente segue pelo caminho mais fácil, né? O material, do dia a dia, ou do trabalho, sem pensar nessas coisas da espiritualidade, porque a gente acha que não é capaz. Ou a gente já realmente, a negação na gente é tão grande que a gente já enveredou pelo caminho da não crença, né? Ateísmo, ou seja lá o que for. E aí a gente prefere e não esconde isso, adorar o mundo, as coisas do mundo. Mas Jesus deixa muito claro, né, que o primeiro mandamento deveria ser esse, né? O nosso primeiro compromisso na vida deveria ser o de adorar ao Pai. E como eu disse antes, essa adoração, ela pouco tem a ver com ficar louvando e de joelhos e fazendo orações que não vão trazer diretamente um benefício ali naquele momento. Jesus diz em algum momento mais lá para frente que aquele que faz alguma coisa para os menores do mundo está fazendo para ele, para Jesus. E é praticamente o que Deus diria. Por isso que, né, a gente fala no início que Jesus é o veículo da mensagem divina. Se Deus fosse se comunicar com a gente, ele provavelmente deixaria uma mensagem nesse teor. É assim que vocês me adoram. Todas as vezes que vocês fazem alguma coisa para os menores, para as minorias, para os enjeitados, para os rejeitados, para os discriminados, para os que não têm voz, para os injustiçados, vocês estão fazendo para mim. Porque ele age no mundo através das criaturas. A gente sabe, não é só porque a gente está precisando de alguma coisa que acontece um milagre na nossa vida e aquilo se materializa. Não é assim, a gente sabe. Então, para acontecer alguma coisa aqui, Deus toca os corações dos homens e faz com que os homens ajam em nome de Deus. Nem sempre o homem vai saber, ou vai entender, ou vai fazê-lo de forma consciente, no sentido de querer agir em nome de Deus. Às vezes ele está só agindo. Às vezes ele está só seguindo um instinto, seguindo o seu coração, respondendo uma demanda da esposa ou do marido, mas normalmente é da esposa. Desculpa. Mas é assim que funciona. É assim que nós somos salvos e salvamos uns aos outros. Não adianta a gente ficar lá sentado esperando que caia do céu, porque a gente sabe, ainda no nosso plano ultramaterial, tem que haver um movimento nesse sentido, no sentido de colocar o material em ação para fazer com que as coisas se concretizem nesse plano, né? Então, sim, Deus age através dos homens, que a gente se torne instrumentos
para a vontade divina, que a gente se torne cada vez mais dóceis a essa vontade divina, para que, igualmente como o Cristo foi um veículo para manifestação de Deus, nós também nos tornemos um veículo para a manifestação de Deus. Ai, mas isso é até blasfêmia. Gente, mensagem de Emmanuel, leiam ela de novo, ó, vou dar um número para vocês, se vocês não se lembram. Mensagem de número 48, que chama-se Cooperemos Fielmente. Leiam e releiam, ou assistam, né, no começo desse vídeo. O nosso trabalho é ele que nos cura, é a nossa ação que nos cura. Por mais inferiores que a gente seja, é como se a gente estivesse afogado na lama até aqui, e o nosso trabalho, tentando ser um veículo para Deus, faz com que a gente vá conseguindo tirar a cabeça, né, debaixo da lama e respirar um pouquinho, até que finalmente a gente esteja completamente fora da lama. Mas o esforço, ó, é meu e é seu, é nosso. E aí tem uma parte aqui que eu acho muito legal, por isso que eu quis até falar 2 versículos hoje ao invés de um, que é o fato de que assim que o diabo o deixa, né, deixa Jesus, os anjos chegam e o servem. E o servem. Porque para quantos de nós acharmos que Jesus era só um homem aqui encarnado como qualquer um de nós, né? Se isso vai destruir a sua visão de Jesus como um irmão nosso, ou só reforçar a sua visão dele como filho de Deus criado à parte, esse estudo não está servindo de nada. Ele só quer aqui, na verdade, mostrar que Jesus palmilhou aí um caminho, uma trajetória de evolução espiritual, a ponto de que foi dado a ele uma tarefa que ele aceitou e cumpriu com maestria ao encarnar na Terra, processo que a gente já sabe, demorou mais de 1000 anos para conseguir se concretizar. Mas ele, não é só porque ele estava encarnado aqui na Terra que ele perde todas as suas capacidades espirituais. Como um espírito elevadíssimo que ele era, ele não perdeu as suas capacidades espirituais. Olhe para todos os santos e médiuns e profetas e que já encarnaram aqui na Terra, que demonstraram poderes mediúnicos, poderes paranormais, capacidade, sabe, de resiliência, de tolerância, de amor ao próximo, de compreensão, sabe, de luta pelo amor e pela paz. Todos eles estão num patamar inferior a Jesus, ou seja, tudo que eles faziam, Jesus conseguia fazer mais. Então Jesus, ele estava rodeado por anjos, ele ia constantemente fazer jejum e meditar no deserto, e era esses momentos que ele então fazia esse intercâmbio, traçava, né, as diretrizes e os caminhos que melhor seriam trilhados, compreendia a situação em que ele estava envolto para melhor agir, porque todas as suas atitudes e as suas palavras eram destinadas ao próximo. Nada do que ele fazia era por si próprio, nada, nada, nada. Ele não queria mérito nenhum, ele não queria vantagem nenhuma, ele queria a nossa vantagem, o nosso mérito, ele queria levantar a humanidade, e ele conseguiu e consegue ainda muito bem, porque muitos de nós já atenderam o chamado, e a gente está aqui juntos e unidos hoje justamente porque a gente
quer também fazer parte desse grupo um dia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? Bom, vamos finalizar hoje. A gente convida todos que tiverem água para ser fluidificada, para colocar aí à disposição, tá bom? Que a gente vai pedir por elas também. Mestre de amor e bondade, gratidão pela lição, pela leitura, pelo entendimento, pela mensagem, por puxar a orelha, por chamar nossa atenção, por nos mostrar o caminho. É isso que a gente quer relembrar aquilo que a gente já conhece, já sabe, mas relembrar de uma forma agora cada vez mais consciente, que faça com que isso se torne um propulsor para que a gente siga no caminho da luz, no caminho do amor ao próximo, no caminho da nossa auto-melhoria. Nós, nesse momento, colocamos as nossas águas à disposição e pedimos pela sua misericórdia infinita, Mestre, que apesar das nossas dificuldades como espíritos ainda engatinhando rumo à nossa evolução espiritual, que a gente possa receber por esse acréscimo de misericórdia os eflúvios de luz e de amor e de paz e de equilíbrio e saúde que vem das fontes mais límpidas da espiritualidade superior. E que cada um de nós, ao bebermos desse líquido bendito, possamos receber em nossos corpos tudo aquilo que a gente precisa para se reequilibrar, pela graça do nosso Pai. Nós aproveitamos ainda para desejar paz, para pedir pela paz, para fazer com que, como na música, no coração de quem faz a guerra nasça uma flor amarela, um girassol amarelo, que no coração de todos aqueles que guerreiam, que semeiam o ódio, a dor, o sofrimento, possa nascer uma flor amarela, brilhante, de muita luz, e que os faça ver a importância da paz, do equilíbrio, da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, da conexão com a espiritualidade superior, que vai fazer com que a gente se torne uma terra de regeneração, a nova terra que a gente está buscando já aí há algumas vidas talvez, mas que nessa com mais intensidade, e gostaríamos de estar no caminho certo. Pedimos o seu amparo, a sua proteção e a sua paz, Mestre Jesus. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso, amigos. Nos vemos na próxima? Então vamos lá. Até mais. Tchau.